O problema da educação hoje, como dar aulas? Bom, com o passar do tempo e a quantidade de informações que a gente recebe em redes sociais, plataformas como YouTube, tem ficado cada vez mais difícil conseguir a atenção dos alunos na sala de aula. A atenção dos alunos, a motivação para aprender, a seriedade na aprendizagem tem sido motivo de queixa entre os profissionais da educação. E aqui existem duas coisas acontecendo que a gente precisa separar bem. Uma coisa é o vício em redes sociais, assim como a gente se vicia em drogas, em substâncias, em Rivotril, benzodiazepínico, cocaína, crack, álcool, nicotina, a gente também pode adquirir vício em redes sociais. E quando a gente fica viciado em algo que dá muito prazer, como passar o feed de notícias do Instagram, do TikTok, ver os vídeos no TikTok, quando a gente tira essa fonte de prazer, a gente pode ter sintomas de abstinência, fazendo com que a gente fique desatentos e sem motivação para focar em um único ponto. No caso, focar numa aula chata, focar em um professor que fala durante horas com um tom de voz monótono, considerando ainda que você está sentado em um ambiente sem reforçadores à sua volta, em uma cadeira dura, geralmente de madeira, que acaba te machucando até em que você fica trocando de posição, sentado torto, às vezes de perna cruzada. Não são condições boas de aprendizagem, são condições aversivas. O que é muito melhor é você rolar o feed de notícias no Instagram, ver vídeos curtos, porque isso gera prazer. Esse prazer, quando retirado, pode gerar abstinência e falta de atenção. Esse é um problema, esse é o vício do qual a gente está falando. Porém, existe um outro problema que é muito menos falado e muitos professores nem entendem muito bem esse problema. Já é um problema antigo, que é o problema dos métodos passivos de aprendizagem. Muitos professores acreditam que dar aulas é ele chegar em uma sala de aula com todos esses alunos sentados em cadeiras duras e começar a falar com voz monótona durante 1, 2, 3, 4, 5 horas de aula. Isso é horrível para a aprendizagem. O aluno, às vezes, depois de 5 minutos, se ele estiver viciado ainda em redes sociais, talvez é menos, 2 minutos, ele já não está mais prestando atenção no que o professor está falando. Isso é um problema, mas não é um problema só atual por causa das redes sociais e do vício, por causa dos alunos. A gente não pode culpar os alunos por causa disso. A gente tem que olhar para esses métodos de ensino-aprendizagem. Tem um grande problema nesses métodos. Se a gente volta lá atrás, 2.400 anos atrás, Platão, ele já demonstrava naquela época que a gente aprende qualquer coisa a partir do contraste, da dialética. Então, quando a gente olha para uma cadeira, a gente não busca saber o que a cadeira é, a gente busca saber o que a cadeira não é. A partir do que a cadeira não é, a gente descobre aquilo que a cadeira é. A gente sempre aprende as coisas por contraste. E da mesma maneira, Platão demonstrou para a gente, a partir dos diálogos socráticos, que a gente aprende as coisas a partir da dialética. O que é a dialética? Vamos entender dialética como uma discussão. Quando você discute com seu colega para descobrir qual que é a ideia correta acerca de alguma coisa, qual que é a verdade por detrás daquilo que vocês estão discutindo. Então, se você vai para a sala de aula, a dialética seria você discutir com o seu professor sobre um determinado conteúdo ou discutir com os seus colegas alunos também sobre esse mesmo conteúdo. Essa discussão, essa aula dialógica, ela é fundamental para a aprendizagem. E isso a gente não tem quando a gente entra em redes sociais. Todos os métodos das redes sociais, do YouTube, aulas que vocês têm em cursos online, são geralmente métodos passivos, onde vocês sentam e ficam ouvindo o professor falar. Disso tudo que o professor fala durante 1, 2, 3 horas, talvez você tire aí 15 elementos importantes, 10 elementos importantes, 5 elementos importantes ou um elemento importante apenas de tudo aquilo que o professor falou, de um conteúdo longo, onde ele passou horas e horas falando. Ou então, você não aprende nada nessa aula. Tem aulas que eu escuto no YouTube, por exemplo, cursos que eu já fiz, em que eu já sabia tudo que o professor estava falando ali, só que eu tinha dúvidas e o professor não tirava aquelas dúvidas porque a aula já estava gravada. Então não tinha como tirar essas dúvidas com ele, tinha que entrar lá em algum canal por fora para poder tirar essa dúvida, o que é algo até complicado. E existem muitos professores que dão aula
pensando que o aluno ele vai aprender só com esse método passivo de monólogo, que tudo aquilo que ele está falando o aluno deveria estar anotando e aprendendo. Isso não acontece, pessoal. Ebbinghaus já mostrou isso pra gente, neurociência, psicologia. Esses métodos monólogos, onde o professor dá aula monólogo, tem uma baixíssima taxa de aprendizagem. Tudo bem? Como que a gente deveria pensar as aulas então? A partir da dialógica, da dialética, da discussão. Por causa disso, muitas vezes, os alunos aprendem muito mais em uma mesa de bar, na casa do colega sentado em uma mesa de varanda, tomando uma cervejinha e discutindo sobre o conteúdo da aula, do que na sala de aula ouvindo o professor falar. Professor, aprenda o seguinte, aprenda com Platão, não é comigo, é com Platão, com a dialética platônica. Se você quer que seu aluno aprenda, você precisa ter a humildade de deixar o aluno discutir com você. Essa coisa de autoridade, de planejar a aula com base no ethos, na autoridade do professor e na confiança que o aluno tem que ter no professor para aceitar tudo aquilo que o professor fala na sala de aula sem questionamento, isso é um método antiquado, isso já não funciona mais. Os alunos hoje têm informações a partir de grandes professores na internet. Então eles vão na cabeça deles dar muito mais confiança para esses grandes professores com grandes currículos do que para você que dá aula numa faculdade de uma cidade pequena ou numa faculdade não muito conhecida, ou você que não tem uma autoridade muito bem estabelecida aí, não tem um currículo tão forte quanto grandes educadores aí que esse mesmo aluno pode ter acesso na internet hoje. Então percebe que você está em competição com outros professores. Isso interfere na confiança que o aluno tem por você e reduzindo essa confiança, reduz também a sua autoridade e reduz a sua capacidade de ensinar algo e a capacidade do aluno aprender através da fé. Porque esse é o método que era usado antigamente. Ensino e aprendizagem a partir da fé. O professor fala e o aluno acata aquilo que o professor falou sem questionar aquilo que o professor disse. Por exemplo, eu tenho aula de psicologia hoje e a gente tem aula de análise experimental do comportamento. Então todo mundo dá aula de análise experimental do comportamento, o professor chega, fala um monte de coisa de análise experimental do comportamento e a gente aceita. Só que se você senta com os alunos para discutir as bases da análise experimental do comportamento, que são fundamentais para que os alunos entendam de verdade a análise experimental do comportamento, os alunos eles não demonstram entender muito bem esses conteúdos. Que conteúdos? Behaviorismo radical, positivismo, pragmatismo, ontologia, tudo isso é importante que o aluno saiba para que ele entenda de fato a análise experimental do comportamento. Senão tudo que ele vai estar fazendo é uma aprendizagem por fé, por ethos, por confiança no professor. Como que a gente pode evoluir essa aprendizagem? Levar para um outro patamar? Através da dialética, onde o aluno entende de fato aquilo que está acontecendo. E aí a gente tem o problema do professor não saber fazer dialética com o aluno, ou não se deixar ser questionado pelo aluno, não gostar que o aluno questione ele. Ou ele fala, não, quando tiver dúvida você pode perguntar. E quando o aluno pergunta, o professor dá uma patada no aluno. Por quê? Porque o professor não sabe a prática da dialética, ele não sabe discutir de maneira benéfica em função da verdade. Ele discute a partir da razão que ele quer ter em relação ao conteúdo que ele está passando. E isso é uma maneira antiquada de dar aula, isso é uma maneira quase religiosa, dogmática. Não funciona. É preciso educar a partir da dialética. Você chega na sala de aula como professor e questiona o seu aluno. Ou, se não, coloca questionamentos para ele a partir de uma provocação, que é uma espécie de crise que você gera no aluno, demonstrando para o aluno que existe ali uma limitação na aprendizagem. Ou então, fazendo uma afirmação polêmica em que o aluno precisa se defender daquela afirmação para poder chegar na verdade do conteúdo. Os alunos eles não aceitam serem contrariados. Isso gera uma motivação para a aprendizagem, isso gera uma crise neles, que é aquilo que Sócrates, que Platão vai trazer há mais de 2.400 anos atrás, como um elemento fundamental para a aprendizagem. Uma motivação que surge do aluno. O aluno precisa estar motivado para aprender. Como que a gente motiva o aluno? Através da dialética, através do questionamento, através de uma crise, uma provocação que o professor gera nele.
Ele vai trazer o conteúdo de maneira que o aluno tenha questionamentos. O professor precisa provocar a dúvida no aluno. Esse é o ponto principal. O professor precisa provocar a dúvida. Se o professor chega na sala de aula e só faz afirmações, 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 isso é extremamente ineficaz para a aprendizagem. O professor precisa provocar a dúvida, mas não é qualquer dúvida, é uma dúvida genuína. Se o professor traz uma dúvida besta para o aluno, coloca ela na sala de aula, de maneira que o aluno vai olhar para aquele professor e falar: não, que pergunta que é essa que o professor está fazendo? Ele vai ficar entediado. A dúvida precisa ser uma dúvida genuína. E é a partir daí que a gente entende como é que funciona a dialética. A gente precisa provocar a dúvida no aluno, a dúvida genuína, a dúvida honesta, que vai estar no nível do aprendizado da educação do aluno. Se você traz uma dúvida que o aluno já sabe responder, aquilo não provoca motivação. Precisa trazer uma dúvida que o aluno ainda não sabe responder e que ele vai se motivar, ele vai se mexer para ir atrás da resposta, atrás da verdade. Esse é um método ativo de aprendizagem. É a dialética da qual Platão já falava há mais de 2.400 anos atrás. Hoje, com a evolução da informação, com a evolução das redes sociais, do YouTube, dos cursos online, cada vez mais a gente precisa usar métodos ativos de aprendizagem. A gente precisa usar a dialética. O aluno, quando se desloca, sai da casa dele e vai para a sala de aula, ele precisa agir, ele precisa conversar, ele precisa dialogar. Como ele dialogaria em uma mesa de bar com um colega dele. Ele precisa da discussão, ele precisa ter um papel ativo ali e não ficar sentado numa sala de aula, num ambiente desconfortável, numa cadeira dura, ouvindo o professor falar de maneira monótona. Isso não é eficaz. Isso ele pode fazer de maneira reforçadora na cama dele deitado ouvindo YouTube 2 vezes a velocidade do vídeo. Ele abre lá uma gravação, põe 2 vezes, ele ouve tudo e pega aquilo que foi importante. Ele não precisa ficar esperando a informação aparecer. Antigamente a gente precisava, porque não tinha YouTube, não tinha acelerar o vídeo da aula. Hoje a gente tem, e como tem, o aluno sabe que aquilo que ele faz na sala de aula, ouvindo o professor dar aula monólogo, é desnecessário. Isso torna ainda mais desmotivador ele ir para a sala de aula, fazendo ele usar todas as faltas que ele puder, porque ele vai perder tempo ali na sala de aula, ficar ouvindo o professor falando. Isso é ineficaz e isso tem sim uma grande culpa dos professores que não se atualizaram para saber o quanto os métodos ativos de aprendizagem são fundamentais hoje na aprendizagem dos alunos. A dialética que Platão já falava há muito tempo atrás. Colocar uma dúvida no aluno e deixar ele responder. Discutir com o aluno. Ter a humildade de deixar o aluno discordar de você, professor. O aluno não precisa concordar com tudo que você fala. Ele deve questionar cada coisa que você traz à sala de aula. E para isso o professor tem que ter a coragem para ter a humildade de se deixar ser questionado e não se ver mais como uma autoridade, mas sentar em roda com o aluno, deixar o aluno questionar, colocar a dúvida para o aluno e deixar ele ir atrás da resposta, como Platão fazia. É assim que a gente gera a aprendizagem e não falando 4, 5 horas com o aluno sentado numa cadeira de madeira em um ambiente desconfortável, às vezes com uma temperatura inadequada, às vezes numa posição que dá dor nas costas. Isso não funciona. Professor, aprenda a prática da dialética. Tenha a humildade de se deixar questionar na sala de aula. Abandone esse método de aprendizagem pelo ethos, pela autoridade que você tem. Isso não funciona mais. É muito melhor para o aluno ter aulas no YouTube, ter aulas num curso online com um grande professor renomado e não talvez com um senhor que tem esse método de fazer monólogo 4, 5 horas e fazer com que os alunos tenham aversão em relação à sua aula. Você sabia que os alunos podem ter aversão em relação à sua aula? Você já questionou isso? Como que você faz para saber? Qual aluno que tem a coragem de chegar para o senhor e falar: olha, a sua aula é ruim, eu não gosto dessa aula e eu não aprendo com ela? Será que os alunos têm a coragem de dizer isso para o senhor? Então tome muito cuidado, porque a sua aula pode ser uma aula ruim. E se o senhor quer que a sua aula, senhor e a senhora, quer que a sua aula seja uma aula boa, aprenda a prática da dialética, os métodos ativos de aprendizagem. E não é só aprender os métodos ativos de aprendizagem, não. Você precisa aprender a dialética.
Tem muito professor aprendendo o método ativo de aprendizagem e usando de maneira ineficaz. É preciso aprender a dialética, chegar no ponto da crise no aluno, da provocação, da dúvida. É através da dúvida que a gente gera motivação e que a gente vai gerar aprendizagem. Grande abraço.